Você deseja saber o que é a Matrix? Ela é um mundo que se apresenta aos seus olhos para que não veja a verdade. Que verdade? De que é um escravo meu. Como todos, você nasceu cerceado numa prisão que não sente pelo olfato, o paladar ou o tato. Uma prisão para sua mente. Fala galera, beleza? Jonathan mais uma vez aqui no canal. Hoje vamos falar sobre uma estratégia que é bem utilizada nos dias de hoje, que se chama dividir para conquistar. É exatamente ou dividir para reinar. Uma das estratégias era dividir seus inimigos. Trata-se de uma estratégia de guerra para enfraquecer e subjugar os povos. Essa estratégia de guerra foi também sugerida pelo general e filósofo chinês chamado Sun Tzu, no seu livro A Arte da Guerra. Ele viveu por volta do ano 500 a.C. e dizia o seguinte: use o inimigo para derrotar o inimigo, para se tornar poderoso em qualquer lugar. Essa terrível ideia de lançar um contra o outro para garantir uma vitória e o poder já vem de longe, como a gente está vendo. Mas foi Maquiavel, Nicolau Maquiavel, no início do século XVI, que em seu livro O Príncipe, além de ensinar aquela estupidez de que os fins justificam os meios, ou seja, que para atingir o seu objetivo, qualquer meio pode ser usado, seja lícito ou ilícito, moral ou imoral, Maquiavel também resgatou essa ideia da antiguidade do dividir para conquistar e sugeriu que a melhor maneira para se obter o poder é semear intriga entre aqueles que governam para conseguir a separação e o enfraquecimento do adversário. Resumindo, esses homens defenderam a ideia de que se o inimigo estiver dividido, você tem mais chance de vencê-lo. Não se assuste com o que eu vou dizer, mas infelizmente isso é verdade. Lei marcial, vigilância social, campos de concentração e a redução populacional serão executados. Não se trata de direita ou de esquerda. Trata-se de um governo que está dominando tudo usando uma simples regra: dividir para conquistar. Jonathan mais uma vez aqui no canal. Vamos falar sobre uma matéria, né? E falar sobre essa estratégia sobre dividir para reinar. Esse aqui. Duas perguntas que não quer calar, você sabe? Quem ganha, quem perde. É o básico. Vamos ver quem ganha, quem perde, beleza? Esse é o principal objetivo do sistema. Criar dicotomias, opiniões contrárias, colocar as pessoas em lados opostos para ficarem se digladiando ou rebatendo, entendeu? Umas contra as outras, separar. É a mesma coisa que vem ao caso. Enquanto as pessoas se fazem isso, deixam de enxergar a realidade. O que seja, que as pessoas ficam ocupadas com coisas insignificantes e se esquecem da sua realidade. Entendeu? E elas, dessa forma, elas são manipuladas, entendeu? E outras coisas. Voltando aqui, galera. Aqui vai dar exemplo que as pessoas discutem sobre a existência do Jardim do Éden. Se é verdade, se isso tem base teológica, científica, entendeu? E a doutrinação, as mentes, né?
ficam no subconsciente, sofrendo uma espécie de programação neurolinguística, assim a mesma programação que você assiste às TVs, os canais de televisões, entendeu? Tipo, você não quer assistir o que você realmente quer, entendeu? Eles programam o que você vai assistir, entendeu? Enquanto isso, tradução, quem lucra é o sistema. E muito, né? Aqui vamos falar sobre a parte religiosa. O X e o Y da questão. Interessante. Ateus querem provar aos religiosos que Deus não existe. Religiosos querem provar aos ateus que Deus existe. Materialistas querem provar que não existe uma realidade espiritual. Espiritualistas querem provar que o materialismo está errado. Muçulmanos querem provar que Maomé é o verdadeiro Messias. Cristãos querem empurrar a goela abaixo de todos os demais que somente a religião de Jesus é a correta. Enquanto isso, o sistema lucra muito. Todos são bons, mas nenhum presta. Bem forte, né? Aqui tá a imagem. Ih, deu ruim. Mas dá pra ver, ó. Não importa quem ganha. E a pergunta é: quem ganha? Não importa se A, B, C, D, F, F, G. Irá continuar na mesma. Nenhum repito. Nenhum governo, nenhum país está acima da estrutura de poder que realmente manda no mundo, que o mesmo governo constituído nos Estados Unidos. Todos são submissos a essas estruturas, ou então a elite. E aqui, ó, curioso, né? Tem a imagem aqui, fazendo uma ilusão do povo. Aqui tem esquerda, direita. Ilusão do povo de livre escolha, porque na verdade ambos lados vão para o mesmo destino, que é o abatedouro do gado. Exatamente. Vamos entrar agora na estrutura milenar. Essa estrutura é milenar e sempre se utilizou essa estratégia, dividir para reinar. Essa tática já existia antes de Cristo, entendeu? Bem antes. Para quem não sabe, entendeu? Não tem ideia. O que temos que combater é essa estrutura, e isso só será possível acordando, ou seja, a população sendo acordada. O maior número possível de pessoas para essa realidade. Então, já diz em coisa, aqui tem a imagem, né? Como se fosse pessoas, né? Colocando pilha para ambos lados, para as pessoas brigarem, entendeu? Acabaram dessa forma se dividindo. Show! Crocodilos e patos e ovelhas. Usei a palavra pato porque é realmente utilizado isso que acontece. Governantes são patos trafegando em territórios de crocodilos, e nós, o povo, somos meramente ovelhas e gado. E os fazendeiros, os que controlam o gado, são aqueles representados pelo triângulo preto, pelo triângulo amarelo, pelo trapézio vermelho na figura abaixo. Governos e religiões são meros instrumentos de controle para manter o gado em seu devido lugar. Então, combater ou derrubar governos, instituir novos governos ou combater religiões é absolutamente a única coisa que podemos fazer é acordar, entender como o sistema funciona e nos defender como pudermos. E uma vez acordados, tentar acordar o maior número possível de pessoas, nossos amigos, nossa família, nossos seres queridos. E é um trabalho árduo e bem difícil, né? A lavagem cerebral imposta pelo sistema sobre
todos nós. É muito eficiente. Se você já tentou mostrar ao seu amigo ou ao seu irmão uma forma diferente de ver as coisas, sabe do que estou falando, né? A resistência é feroz. As pessoas irão defender o atual estado de coisas com unhas e dentes, mesmo que isso custe rompimento e inimizades. Veja no final do artigo. Aí termina com uma frase, né? Nós, o povo, uma importante recomendação sobre como proceder para disseminar uma informação relevante. Interessante, né? Aqui acaba a matéria e sobre essa parte aqui, né? As pessoas vão, de qualquer forma... Aqui tem uma... Antes de comentar isso, aqui bem do jeito que nós gostamos. Entendeu? A oposição. Então, galera, como já diz, né? Já dizia no filme do Matrix, né? As pessoas vão... Existem pessoas que não estão preparadas para acordar, entendeu? Do sistema. Elas vão fazer de tudo para proteger o mundo delas de ilusões, entendeu? Elas vivem na ilusão e elas não querem que o próprio mundo se acabe, entendeu? Por quê? Porque foram acostumados, leva trabalho de você falar. É a mesma coisa do formato da Terra. Tu nasceu doutrinado, crendo que o formato é esse, pá, é isso, aquilo, entendeu? Confiando na ciência, entendeu? Desde a escola. E você questiona, você não ensina você a questionar, entendeu? Esse é o maior erro de cometer, entendeu? Porque tem muita gente que fala, né? Pô, você é cristão, por que você não questiona a Bíblia? A pessoa chega e fala isso, né? Aí a pergunta, você questiona a ciência? Sempre questionou a sua ciência? Ou você aceita ela como verdade absoluta? Isso de relativismo, né? Porque a gente vai acreditar na ciência 100% só confiando, fazer a ciência uma religião de dogma. Ah, não pode falar mal do Newton, do Einstein, entendeu? Ele fez muita coisa. O que ele fez, cara? Eu acho que ele não fez nada, entendeu? Porque o que utilizamos, tem cientistas que não são falados hoje, entendeu? E eles não são lembrados hoje. Exemplo do Nikola Tesla, Auguste Piccard, Samuel Billy Robotin também, entendeu? Fez muitos experimentos e o livro dele não é bem citado, entendeu? Então, galera, ficamos por aqui. Fique com o restante do documentário, né, que eu fiz. Um ser humano controlado é dividir a população, ou seja, fazer com que as pessoas brigassem entre si. Hoje a gente pode ver isso sendo feito através de várias coisas. A religião, por exemplo. Eu falei várias vezes em vídeos anteriores das 3 grandes religiões, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essas 3 grandes religiões, elas têm suas diferenças, claro, mas a base delas é a mesma coisa, que é acreditar em um só Deus que criou o mundo e o universo e que esse Deus mandou, através dos anos, mensageiros ou profetas, ou chame o que você quiser chamar, para avisar a população do que está por vir e para avisar a população para acreditar em Deus. Tanto que o motivo que eu falo, quando eu digo assim que eu não tenho conhecimento aprofundado na Bíblia, é porque eu li a Bíblia, assim, a Bíblia católica e a Bíblia ortodoxa, quando eu era criança, quando eu era mais nova. Tem muito tempo já que eu li a Bíblia, então eu não quero cometer nenhum erro, até porque muitos de vocês são cristãos, então eu não quero estar falando nada errado. Mas eu vou citar uma coisa que o Alcorão fala, que justamente muçulmanos, judeus e cristãos são todos irmãos. Só que até mesmo dentro das religiões,
quem controla o mundo já se infiltrou dentro dessas religiões, se infiltrou dentro do judaísmo, que daí acabou criando o zionismo, que eu falei no outro vídeo anterior. Gente, eu vou falar mais uma vez, que tem muita gente comentando isso. Eu não sou contra a criação de um Estado judaico, nem na Palestina ou Israel, chame como você quiser chamar. Não é isso que eu falo, mas o problema é que Israel não é um Estado judaico. Não é um Estado feito pelos judeus para os judeus. É um Estado zionista. Tem uma diferença bem grande nisso. Então, até mesmo dentro das religiões, a gente pode ver que tem um conflito. O judaísmo foi dividido. O cristianismo, gente, foi dividido em protestantes, luteranos, católicos, evangélicos, como é que se fala? Mormons. O próprio cristianismo está todo dividido. O islamismo foi dividido. Xiitas, sunis. Então, quem controla o mundo quer fazer justamente isso, dividir a população. Porque o inimigo, eu não sou o inimigo, você não é o inimigo. O cara que trabalha no açougue, a mulher que trabalha ali na loja, a vendedora, eles não são inimigo. A gente não. As pessoas olham umas às outras como inimigos, porque é assim que o sistema fez. É assim que as coisas foram criadas. Por exemplo, a eleição que teve no Brasil, que a gente viu bastante briga aí acontecendo, gente que apoia o Bolsonaro e gente que apoia o Haddad. Tudo bem, são eleições nacionais, você tem que escolher um lado, mesmo os dois lados sendo da mesma moeda. Mas a gente vê que muita gente parou de falar com amigos, parou de falar com familiares, sabe? Gente se pegando no soco, gente brigando. Meu Deus, por política, por eleições, por coisas que já estão programadas, já foram escolhidas, que não vai fazer diferença nenhuma você ir bater num cara só porque ele apoia, sei lá, Bolsonaro ou Haddad. Então, a população humana, ela está sendo induzida a brigar entre si. A gente vê isso, então, na religião, como eu falei. A gente não vê muçulmano odiando o judeu, judeu odiando o cristão, cristão odiando o muçulmano e vice-versa. Gente, isso é uma ilusão. Os judeus, os cristãos, os muçulmanos, os espíritas, que for, as pessoas precisam se unir. Muitos de vocês me perguntam como é que a gente pode escapar essa nova ordem mundial. Primeiro que eu quero deixar claro que ninguém pode escapar, porque isso vem sendo planejado há milhares de anos. Então, ninguém vai poder evitar esse sistema. Eu não vou poder evitar, o Bolsonaro não vai poder evitar, o Trump, o Putin, ninguém pode evitar isso. Porque, primeiro que todo mundo é parte desse sistema, até nós somos parte desse sistema, porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa pagar imposto, nós somos parte do sistema. Então, só existem duas maneiras de você evitar essa nova ordem mundial. A primeira seria se toda a população do planeta Terra, ou seja, os 7 bilhões de pessoas, fosse contra o sistema, acordasse e fosse contra, o que a gente sabe que é impossível, já que, nossa, vocês assistem esses vídeos, mas comparado com a população do Brasil é um número bem pequeno. E se for falar em escala mundial, a maioria das pessoas é cega para isso. Por quê? Porque a maioria das pessoas está preocupada em assistir algum filme, ou, meu Deus, seguir o meu cantor favorito no Instagram, meu cantor fechou, meu Deus do céu. Gente, os jovens só pensam em sair, balada, beber, encher a cara. Qual que é a graça de você encher a cara? No dia seguinte você acorda aí com ressaca, vomitando, aí tá todo, não consegue nem pensar direito. Qual é a graça? Então, é impossível dizer que a população toda vai acordar pra gente se levantar contra o sistema. Isso não vai acontecer. Então, a segunda opção é você fugir dele, que é como eu falei nos outros... O objetivo é, sem dúvida, obter a capacidade de manipulação da mente, da emoção humana, usando isso primeiramente para criar o caos e, posteriormente, para implantar a nova ordem mundial. A técnica, basicamente, consiste no seguinte: estimular diariamente o sujeito desde a sua infância. A busca pela aceitação, a necessidade de receber elogios, o desejo de se destacar e de ser celebridade, de ser herói. Enfatiza os direitos do indivíduo, em contrapartida estimula o sujeito a reagir sempre contra tudo aquilo que lhe causa alguma dor na emoção, como crítica,
rejeição, ridicularização, não abordagem dos deveres, falta de reconhecimento e outros fatores tidos como negativos. Com isso, formam-se indivíduos, embora fortes fisicamente, doando saúde e inteligentes intelectuais, mas com uma fragilidade emocional de manteiga derretida. Basta o sujeito achar que o outro riu dele ou fez alguma piada para desencadear no mesmo um turbilhão de ódio, revolta e muitas vezes desembocando em violência e crime. Esta é uma das razões do aumento significativo da violência no mundo. A ideia é criar o caos. E para instrumentalizar tudo isso existe a religião. E um dos sistemas religiosos que mais contribui com este quadro é o sistema religioso evangélico protestante, pois sempre enfatizam nos cultos que Deus vai honrar, Deus vai reconhecer, Deus vai fazer aquela pessoa prosperar, vai fazer inimigos rastejarem-se aos pés dos fiéis, lhe pedirão perdão. Assim o sujeito é estimulado a pensar que, por ser cristão, precisa receber tratamento diferenciado dos demais. Quando este é zombado, ao invés de reagir com alegria por ter a honra de ser perseguido por causa do evangelho, geralmente ele reage pedindo que os inimigos sejam humilhados, castigados. É nesta hora que precisamos seguir o conselho de Shaul Paulo, fortalecer nosso homem. Isso é basicamente um arco. As forças vão uma de encontro à outra, onde formam basicamente uma sólida plataforma onde eles podem construir o sistema hierárquico da nova ordem mundial. A elite faz a sua base nisso. Então, as duas correntes do sistema estão dominadas pela elite, tanto a esquerda quanto a direita. Agora, se a elite tivesse somente um pilar, não teriam firmeza para se equilibrar no topo, e quando fossem sujeitados a uma força contrária do povo, seriam derrubados para baixo. Fácil, mas se colocarmos novamente as duas partes desse arco, agora ficaria extremamente difícil de derrubá-los, pois as forças lutam uma contra a outra. Isso é realmente simples, mas muitos não entendem. Assim que vencemos a Alemanha, uma nova ameaça surgiu nos céus por todo o país. Trazidos à Terra pela nova ameaça à sociedade, a bomba H. Explosões funcionando como transdutores, trazendo vida alienígena através de buracos de minhoca, em naves espaciais usando propulsão eletrogravitacional. Espécies extraterrestres avançadas nos visitando, preocupados com a humanidade e a ameaça de autodestruição e prevenindo nossa aniquilação com seu próprio sacrifício, com as quedas em Roswell e até os templos astecas. Líderes mundiais assinaram memorandos secretos relacionados a estudos científicos de tecnologia alienígena e bioquímica. Estudos foram realizados em instalações militares S-4, retirando tecido alienígena. Testes foram realizados em humanos que não sabiam. Em abduções forjadas em naves utilizando tecnologia alienígena retirada de naves que caíram. Incluindo híbridos humanos criados a partir da alteração de genes e embriões alienígenas sendo implantados à força. Por que fizeram uma coisa assim? Mentiram sobre isso? Nosso próprio governo? O seu governo mente sempre, essa é a sua política. O experimento Tuskegee em homens negros nos anos 30, Henrietta, Lex. O que eles estão tentando fazer? É o que falta descobrir. Mas não é difícil imaginar um governo que vem escondendo e acumulando tecnologia alienígena há 70 anos, às custas de vidas humanas e do futuro do planeta. Sendo guiados não só pela ganância, mas por um objetivo cruel. O controle da América. E em seguida do mundo inteiro, fazendo o que for necessário, seja violento ou cruel, desde que seja eficiente. Por secas severas geradas por guerras climáticas secretamente conduzidas usando poluentes aéreos e ondas eletromagnéticas de alta altitude, em uma instável guerra perpétua. Para criar soluções, para distrair as pessoas, irritar e prender todos em suas casas. Com ferramentas como o Ato Patriota e o Ato de Autorização de Defesa Nacional, que limita a Constituição em nome da segurança nacional. A militarização da polícia nas cidades dos Estados Unidos. A construção de prisões pela Agência Federal de Gestão de Emergências sem nenhum motivo.
A tomada corporativa dos alimentos e agricultura, indústria farmacêutica, saúde, até mesmo exército, com o objetivo de engordar, emburrecer, adoecer e controlar a população já consumida pelo consumismo. Um governo que grampeia seu telefone, coleta seus dados e monitora onde vai com impunidade. Um governo que usará essas informações contra todos quando for conveniente. E a retomada final acontecer. A retomada da América. Por um grupo de elite de multinacionais bem armado que irá selecionar, matar e subjugar. Está acontecendo enquanto estamos aqui. Está acontecendo ao nosso redor. O próximo passo será dado. Deve acontecer em uma sexta-feira. Os bancos vão anunciar uma ação de segurança e que seus computadores fiquem desligados no fim de semana. O dinheiro digital irá desaparecer. Eles podem roubar o nosso dinheiro? Seguido pela detonação de bombas de impulso eletromagnético que irão derrubar grandes redes. O que vai parecer um ataque de terroristas ou russos à América. Ou uma invasão alienígena simulada usando réplicas de veículos alienígenas que existem e já estão em uso. Uma invasão alienígena no país. Os russos tentaram em 47. Não pode dizer essas coisas. Vou dizer tudo amanhã. É uma armadilha que causará medo, uma paranoia tecnológica isolacionista tão boba e perigosa e idiota que beira a traição. Dizer essas coisas pode ser terrivelmente irresponsável. É uma irresponsabilidade não dizer. Principalmente se for a verdade. História, né? Dizem que existiu oposições. Quem garante que as oposições não existem até hoje? O que você acha disso? Se você tem alguma coisa a comentar sobre questão, o que você pensa, entendeu? E não só a questão da política, religião também, entendeu? O que você acha? Comente no vídeo. Show, galera! Valeu, fui!